Aqui no estádio Beira-Rio, o Internacional ficou em um empate completamente melancólico contra a equipe do Fluminense em 0-0, uma partida preguiçosa, modorrenta, como queiram classificar, e a gente precisa principalmente falar sobre os bastidores do que foi o vestiário do Internacional. As coletivas aqui no estádio Beira-Rio tão melancólicas quanto a partida do time do técnico Eduardo Cudê, que foi para o embate com um jornalista na entrevista coletiva, que falou sobre essa possibilidade, ou se é que dá para classificar como possibilidade, e o que o torcedor vem comentando, se o Inter vai fazer corpo mole contra Palmeiras, Bragantino e Botafogo. A gente precisa falar também sobre o que o Dalbert, muito criticado pelo torcedor do Internacional, justificou depois de sair vaiado e responder à torcida aqui no estádio Beira-Rio, e o que o Meia Maurício falou sobre a possibilidade de deixar o Inter no final da temporada. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui, e é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Erramos lá em KTO, tinha colocado vitória do Internacional simples e mais de 1,5 em gols contra o Fluminense, não deu. O Inter ficou nesse empate em 0-0 contra o Tricolor Carioca, um jogo ruim do Internacional, cá entre nós, um jogo preguiçoso, um Fluminense que sim, estava descaracterizado, 3 dos seus principais jogadores ficaram no Rio de Janeiro, um Fluminense que veio de ressaca depois do título de campeão da América contra o Boca Juniors no último final de semana, e o Inter fez uma partida que, apesar das chances criadas, poderia ter sido muito melhor aqui dentro do estádio Beira-Rio. Bom, o técnico Eduardo Cudê, na sua entrevista coletiva, destacou justamente que o Inter fez para ele uma boa atuação contra uma grande equipe que é o Fluminense, campeão da América, que o Inter teve 20 finalizações e que mais uma vez a bola não entrou, algo que o Cudê já falou em outras oportunidades em que o Inter também não venceu dentro e fora do estádio Beira-Rio. E aí o Cudê até é questionado pelo Marcelo Salzano da Rádio Guaíba sobre a irregularidade do Inter, de que jogou bem contra o Cruzeiro, fez os 3 pontos e chega num jogo dentro de casa justamente contra esse Fluminense de ressaca após o título da América e não consegue repetir a mesma atuação. O Cudê ali já dava mostras de que estava incomodado com alguns questionamentos, dizendo que não enxergou um Inter irregular, como o repórter estava destacando, e que a análise tinha que ser feita, nesse caso, em cima da partida. Que ele acredita que o Inter fez um grande jogo contra um grande rival, que é o Fluminense, dentro de casa, e destacou, mais uma vez, o cansaço da sua equipe. Ele destacou que o Inter teve fadiga, que o Inter esteve cansado contra esse Fluminense dentro do estádio Beira-Rio, mas fez questão de frisar as 20 oportunidades que criou e destacou que não enxerga o Inter com essa irregularidade. Dentro disso, eu até questionei o Cudê, porque o Cudê fez 3 trocas e só fez a 4ª por ordem física. E o Cudê revelou que aí, dessas 4 trocas, 2 foram por questões físicas, porque a saída do Arangues no intervalo foi porque o Arangues sentiu a coxa, e por isso o Bruno Henrique entrou. E aí, depois, ele faz outras 2 trocas e faz a 4ª, que é o Matheus Dias, que tinha entrado no segundo tempo, saindo aos 40, 10 minutos depois que tinha entrado, para a entrada do Depena. Ele nem, mesmo assim, não faz as 5 trocas, as 5 alterações. E ele destacou que não tem a ver com questão do grupo, enfim, mas que ele não podia trocar no setor ofensivo para mudar o jogo, porque ele tinha lá o Ener Valencia e o Alan Patrick, que estavam criando as 20 oportunidades que ele mesmo fez questão de destacar. Sobre permanência para 2024, o Cudê mais uma vez seguiu na linha de que não vai falar sobre isso antes da eleição no Pátio no próximo dia 9 de dezembro, e não vai falar e se manifestar sobre o assunto. E aí vem talvez o principal momento da entrevista, que é um questionamento muito pertinente do Zé Alberto Andrade, repórter da Rádio Gaúcha, e que já foi feito em outros momentos para o próprio Eduardo Cudê, já tinha sido feito para o Mano Menezes nesse ano de 2023, para o Mano em 2022, para o Medina, para o Miguel Ángel Ramírez. Há quantos técnicos a gente bate na tecla de que o Inter, dentro do Beira-Rio, deixa escapar partidas como a de hoje, deixa escapar classificações como foi contra o Caxias no Campeonato Gaúcho, contra o América nas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Melgar no passado nas quartas de final da Copa Sul-Americana, contra esse mesmo Fluminense aqui no estádio Beira-Rio na semifinal da Copa Libertadores. Era uma pergunta pertinente. E a partir dali, o Cudê já foi não gostando do questionamento e indo para o embate. E é algo que o Cudê até é acostumado a fazer. Ele não deixa geralmente o repórter terminar a pergunta. Quando ele acha que tem que fazer algum questionamento, ele não espera terminar a pergunta, ele já vai respondendo. Não estou entrando no mérito se é certo ou errado, acho que vai de cada um. Bom, a partir disso,
O Zé faz esse questionamento de que o Inter venceu os seus principais títulos dentro do Beira-Rio e que o Inter vinha de uma sequência negativa dentro do Beira-Rio, que era uma derrota contra o Curitiba, que vai ser confirmado como um dos rebaixados na sequência, um empate contra o América, que foi confirmado matematicamente rebaixado nessa última rodada, e contra o Fluminense, que veio de ressaca e descaracterizado, como eu disse, sem Cano, Marcelo e Felipe Melo, que ficaram no Rio de Janeiro. E a partir disso o Kudê já começou a responder, dizendo que na visão dele não era descaracterizado. O Zé respondeu que sim, era descaracterizado porque o titular foi o John Kennedy e o John Kennedy não é titular, tanto que saiu do banco para fazer o gol do título do Fluminense no final de semana. Ali já estava começando o embate entre o Kudê e o Zé Alberto Andrade. E aí o Kudê começa a sua resposta, destacando que tem que respeitar os rivais, mesmo jogando dentro de casa, e que muito dessas situações também era de quando ele não estava aqui. De fato, o Zé até contextualiza isso no seu questionamento, que muito desses percalços que o Inter teve dentro de casa, o Kudê não era o técnico do Internacional, mas acaba indo para esse embate, e ali foi o momento mais marcante da coletiva. Isso dura aí, sei lá, 6, 7, 8, quase 10 minutos desse embate. E, de fato, o Kudê já vem demonstrando nas últimas coletivas que tem perguntas que ele não está querendo responder, e quando ele não quer responder, ele se incomoda e ele vai para o embate, como foi nessa oportunidade com o repórter da Rádio Gaúcha. E aí o Kudê também é questionado sobre como motivar a equipe que está num fim de temporada melancólico, com a eliminação na semifinal da Libertadores, sem poder brigar por uma vaga na próxima pré-Libertadores porque foi mal no Campeonato Brasileiro, está jogando mal e não tendo muitos resultados positivos no Brasileirão. Como que vai motivar o time para jogar contra o Palmeiras, por exemplo, sabendo que o Palmeiras é adversário, por exemplo, direto do Grêmio, o seu maior rival, e que uma vitória do Inter vai fazer com que o Palmeiras, uma vitória do Inter contra o Palmeiras vai fazer com que o Palmeiras tenha mais dificuldades na briga justamente contra o maior rival do Internacional. E o Kudê riu e disse que estava sem resposta naquele início de questionamento do Tiger, e aí ele destaca que tinha dificuldades para responder aquilo, porque era uma pergunta que ele tinha que pensar, enfim, não dava para responder já naquele momento de primeira, e aí depois ele fala que a camiseta do Inter pede que o Inter vença e jogue para vencer, e que seria muito feio o Inter fazer um corpo mole ou entregar alguma partida, mas a gente sabe como funciona, principalmente aqui na aldeia. Bom, dentro da repercussão do vestiário do Internacional, depois do técnico Eduardo Kudê, a gente ouviu somente 2 jogadores aqui na zona mista do estádio Beira-Rio. O lateral esquerdo, Dalbert, que hoje foi mantido pelo Kudê na equipe titular, mesmo com o Nico Hernandes recuperado de um desconforto no joelho direito, ele não estava 100% para ficar à disposição, e por isso o Kudê justificou que o Dalbert começou essa partida contra o Fluminense, que acabou em 0-0 aqui no estádio Beira-Rio. Só que o Dalbert, a todo momento, já na escalação nos alto-falantes aqui do estádio Beira-Rio, foi vaiado pelo torcedor do Inter. E ele sai de campo vaiado pelo torcedor do Inter. E aí, vocês estão vendo nas imagens, o Dalbert fazendo alguns gestos para a torcida do Inter, pedindo apoio. Depois o Dalbert para no banco de reservas e começa a discutir com o torcedor, e isso chamou muito a atenção de todos. O Dalbert teve a oportunidade de se justificar aqui na zona mista. Ele pediu desculpas, ele disse que levantou os braços para pedir apoio para o torcedor, apoiar quem estava dentro de campo, e que quando ele discutiu com o torcedor ali na beira de campo, é porque ele viu que tinha algumas crianças ao redor dele, ele estava falando alguns palavrões e que ele tem filho pequeno, que isso não era certo, enfim, mas ele disse que mesmo assim estava de cabeça quente e estava errado em fazer isso. E ele foi questionado também sobre o mais de ano que ele ficou parado e agora retornando a jogar futebol no Internacional, se isso estava afetando. Ele disse que não, que ele está bem fisicamente, está à disposição do Eduardo Kudê, e a tendência é até que o Dalbert siga jogando. Se o Nico Hernandes não ficar 100%, mesmo que tenha ficado no banco, o Kudê destacou que ele ainda não estava 100% do desconforto no joelho direito, o Dalbert deve seguir jogando, já que o René está no departamento médico e lá deve seguir mais pelo menos 2 semanas. Quem também falou aqui foi o meia Maurício, e se destaca principalmente dentro do que o Maurício falou, a possibilidade de saída dele. A gente trouxe uma informação aqui no canal essa semana de que, com o dinheiro da Liga Forte do Futebol, uma pessoa bem importante do futebol do Inter me garantiu que vai segurar o Maurício para a próxima temporada, apesar do interesse, por exemplo, da Atalanta, da Itália. E o Maurício falou que está focado principalmente no Inter, focado nos 5 jogos que o Inter tem pela frente, e depois é férias para também ter um descanso, e que ele disse que é necessário para todos os jogadores para descansar fisicamente, também descansar mentalmente. E ele disse que se tiver que ficar, vai ficar com o maior prazer no Inter, e que até o momento não chegou
nada de oficial para ele, mas a gente sabe desse interesse da Atalanta. Teve a proposta de 7 milhões de euros do Bragantino no último meio de temporada. Teve interesse de clubes também da Major League Soccer, mas até o momento, de fato, o que teve de oficial foi do Bragantino lá na outra janela. Vamos ver o que vai acontecer. O Inter está pensando em pelo menos 10 milhões de euros pelos 50% que tem do meia de 22 anos. Mas, de fato, um vestiário do Inter melancólico, abatido do que vem sendo esses últimos jogos, mesmo que tenha tido a vitória contra o Cruzeiro. A gente sabe o grande objetivo do Inter já terminou, que era, primeiro, a briga pela Libertadores, caiu na semifinal aqui daquela forma para o Fluminense dentro do Beira-Rio. E depois, pelo menos, classificar para a Libertadores, que também acabou escapando com os resultados negativos, também dentro do Beira-Rio, contra Curitiba e América. O que tu acha dessa situação do Internacional e principalmente sobre essa partida contra o Fluminense? Deixa aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês e não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado amanhã, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.